Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia viva narrada pela Celeste. Hoje avançamos em João 7, 8 e 9, um bloco que expõe o conflito crescente entre Jesus e a religiosidade do seu tempo. Aqui, a revelação de quem Jesus é provoca divisão, provoca confronto e provoca decisão. Nesse bloco, Jesus é revelado como a luz do mundo que julga com verdade e abre os olhos. Nesses capítulos, Jesus se apresenta como a fonte do Espírito, a luz do mundo e o Senhor que abre os olhos físicos e espirituais. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na sua presença, Pai. Nós pedimos permissão para abrir a Tua palavra com reverência, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa leitura, remova toda a cegueira espiritual e nos leve a reconhecer Jesus como a verdade que liberta. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e firma nossa fé em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Irmãos, em João capítulo 7, nós vamos ver a promessa do Espírito. Jesus participa da festa dos tabernáculos e anuncia a promessa da água viva. Versículo-chave está em João 7, de 37 a 38, que fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Jesus aponta para a obra do Espírito Santo como fonte permanente de vida. Oh, glória! Em João 8, será a luz do mundo. Vamos ver a luz do mundo. Jesus perdoa a mulher adúltera, declara ser luz do mundo e confronta a incredulidade dos líderes. Versículo-chave em João 8:12 que fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aleluia! Em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Quase o mundo todo conhece essa passagem, mas, enfim, a verdade de Jesus liberta, mas também confronta, pessoal. Em João 9, vemos a cegueira e a revelação. Jesus curou cego de nascença e revela a cegueira espiritual dos fariseus. Versículo-chave em João 9, 35 a 38. Tem a frase que fala: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: creio, Senhor. Aleluia. Irmãos, ver não é questão de olhos, não. É questão de coração aberto à fé. Tá pegando a chave? Em versículo-chave, esse versículo-chave é tremendo. Crês tu no Filho do Homem? Eu creio, Senhor. Olha só. Vamos iniciar a nossa leitura com o Evangelho de João, capítulo 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Aleluia! Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disseram-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou,
mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Jesus na festa do tabernáculo. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outro: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aleluia. Os guardas mandados para prender Jesus. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem.
Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podereis ir. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltam sem Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntam: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram eles: pois os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Evangelho de João, capítulo 8. A mulher adúltera. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho das duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis do vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu. Sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai.
Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me crerdes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhes Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus agora: estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico em mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Aleluia. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-se aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus interrogam o cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: e este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará por de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aleluia! Chegamos ao final dos nossos 3 capítulos desse bloco de leitura da semana 6. Estamos no dia 36 da leitura A Bíblia Viva e acabamos de ver a promessa do Espírito, acabamos de aprender sobre a luz do mundo e também acabamos
de conhecer um Jesus que julga e que abre os olhos aos cegos de nascença. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus é a fonte do Espírito Santo e a verdade de Cristo liberta, mas essa verdade exige uma decisão da nossa parte. A decisão é nossa. A luz revela o que está oculto e a religiosidade, ela pode cegar o coração. Então, cuidado com a religiosidade. A fé verdadeira nasce do encontro pessoal com Jesus, uma intimidade com Ele, um tete-a-tete com Ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, seguir Jesus é escolher andar na luz, mesmo quando Ele confronta. Amém? Pegou a chave? A Gólida celeste hoje é a luz de Cristo, não apenas ilumina o caminho, mas essa luz revela quem realmente somos. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque Jesus é a luz do mundo. Pedimos que toda a cegueira espiritual da nossa vida seja removida, que toda resistência à verdade seja quebrada, que nossos olhos espirituais sejam abertos. Ajuda-nos a caminhar na luz, a amar a verdade e a viver uma fé que glorifica o teu santo nome, Pai. Que o teu Espírito Santo flua em nós como rios de água viva, produzindo vida, santidade e testemunho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que a luz de Cristo ilumine o seu coração, que a verdade te liberta por completo e que teus olhos espirituais vejam claramente. Seguimos com verdade, seguimos com luz, seguimos 100% com Jesus. Não deixa de comentar, deixar sua curtida e, sobretudo, de compartilhar esse vídeo para que você possa também edificar outras vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e te guarda.